A Fraternidade Espírita Ramatiz apresenta Ramatiz. Ramatiz é um espírito que reencarnou várias vezes em vários momentos na Terra e em outros planetas. O mentor espiritual Ramatiz teve várias obras psicografadas pelo médium brasileiro Hercílio Mães, a partir de 1955, através de sua mediunidade, assim como de outros médiuns. Ramatiz se fez ver trajado tal qual o mestre indochinês do século X da seguinte forma: uma capa de seda branca translúcida até os pés, aberta nas laterais, que lhe cobre uma túnica ajustada por um cinto esmeraldino. As mangas são largas, as calças são ajustadas no tornozelos, similar à dos esquiadores. Os sapatos são constituídos de uma matéria similar ao do cetim, de uma cor azul esverdeado, amarrados com cordões dourados, típico dos gregos antigos. Na cabeça, um turbante que lhe cobre toda a cabeça, com uma esmeralda acima da testa ornamentado por cordões finos e coloridos, que lhe caem sobre os ombros, que representam antigas insígnias de atividades iniciáticas. Ramatiz é um espírito que, ao reencarnar neste planeta, se apresentou como um filho de hindu com uma chinesa no século X. Seu pai foi um tapeceiro hindu e sua mãe uma vestal chinesa, que largou o convento para se casar. Ele nasceu na região que viria a ser conhecida como Indochina e que na época era dominada pelo Império Chinês. Nesta reencarnação, ele trouxe consigo indícios de grande conhecimento e grande bondade no coração. Ramatiz trouxe gravado na memória espiritual a missão de estimular as almas desejosas de conhecer a verdade. A criança cresceu e foi instrutor em um dos inumeráveis santuários iniciáticos da Índia. Era de inteligência fulgurante e desencarnou bastante moço com 33 anos. Na Atlântida, foi contemporâneo do espírito que mais tarde seria conhecido como Allan Kardec, e na época era profundamente dedicado à matemática e às chamadas ciências positivas. Posteriormente, reencarnou no Egito, no templo do faraó Merneptah, filho de Ramsés. Teve novo encontro com Kardec, que era então o sacerdote Amenófis. No período em que se encontrava em ebulição os princípios e testes esposados por Sócrates, Platão, Diógenes e mais tarde cultuados por Antístenes, viveu este espírito na Grécia na figura de um conhecido mentor helênico, pregando entre discípulos ligados por grande afinidade espiritual à imortalidade da alma, cuja purificação ocorria através de sucessivas reencarnações. Seus ensinamentos buscavam acentuar a consciência do dever, a autorreflexão e mostravam tendências nítidas de espiritualizar a vida. Nesse convite à espiritualização, incluía-se no cultivo da música, da matemática e a astronomia. Cuidadosamente, observando o deslocamento dos astros, concluiu que uma ordem superior domina o universo. Muitas foram suas encarnações. Ele próprio afirma ser um número sideral. A Fraternidade da Cruz e do Triângulo foi resultado da fusão, no século passado, na região do Oriente, de duas importantes fraternidades que operavam do espaço em favor dos habitantes da Terra. Trata-se da Fraternidade da Cruz, com ação no Ocidente, divulgando os ensinamentos de Jesus, e da Fraternidade do Triângulo, ligada à tradição iniciática e espiritual do Oriente. Após a fusão destas duas fraternidades brancas, consolidaram-se melhor as características psicológicas e o objetivo de seus trabalhadores espirituais, alterando-se a denominação para Fraternidade da Cruz e do Triângulo, da qual Ramatiz é um dos fundadores. É o símbolo que exalta, na figura da cruz alabastrina, a obra sacrificial de Jesus e no efígie do triângulo a mística oriental. Cultuam tanto o ensinamento de Jesus, que foi o elo definitivo entre todos os instrutores terráqueos,
tanto quanto os labores de Antúlio, de Hermes, de Buda, assim como os esforços de Confúcio e de Lao Tse. É esse um dos motivos pelos quais a maioria dos simpatizantes de Ramatiz na Terra, embora profundamente devotados à filosofia cristã, afeiçoa-se também com profundo respeito à corrente espiritualista do Oriente. Fraternidade Espírita Ramatiz.